Últimas notícias do São Paulo e o Henrique Carmo, destaque contra o Sport. Pode ser negociado? Bora trazer detalhes. Rodriguinho ou Lucas Moura? Um deles deve ser titular na partida de terça-feira. Alan Franco saiu mancando, será que preocupa? E falar ainda um pouquinho mais de bastidores sobre essa quase vitória contra o Sport por 2-2. Henrique Carmo foi um dos grandes destaques do empate do São Paulo contra o Sport na Ilha do Retiro. São Paulo acabou empatando essa partida em 2-2, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, saiu atrás, estava perdendo por 2-0, e aí o Crespo faz algumas alterações, dentre elas a entrada do Henrique. O Henrique foi um dos grandes destaques da partida, né? Para mim, inclusive, foi o melhor jogador do time, muito por conta da segunda etapa, um ponta velocista, driblador, condutor de bola pelo lado direito, e foi dele, inclusive, a assistência para o gol do Lucas Moura. Ele cobra um escanteio e o Lucas Moura subiu lá no alto para fazer o seu quarto gol de cabeça com a camisa do São Paulo. O Lucas, que é muito bom também nesse fundamento. E aí, muitos torcedores já começam, né? Pô, o Henrique Carmo tava lá negociando com o PSV, será que pode sair? Como é que tá essa situação? A gente tinha conversado horas antes do jogo sobre essa situação do Henrique. O PSV tinha feito uma proposta oficial que o São Paulo estava ali negociando por um empréstimo de uma temporada, de 12 meses. Nesse empréstimo, o São Paulo ganharia 1 milhão de euros e aí a venda como opção de compra estaria conversada ali entre 8 milhões de euros. Só que, o que o São Paulo estava tentando conversar e ainda está pensando nesse momento? O São Paulo ele precisa realizar mais uma venda. Essa diretoria acredita que mais uma venda seria o suficiente para tampar o rombo, o buraco financeiro que acabou ficando ali por próprios erros dessa própria diretoria. E aí agora o São Paulo entende que no mercado, pro mercado, são poucas as opções que ele tem para vender. E o Henrique Carmo seria uma delas. Então aí o São Paulo recua daquela ideia momentânea, fala, ó, PSV, eu preciso analisar o mercado, eu quero vender o atleta, então não vou mais aceitar esse empréstimo, eu quero analisar aqui como é que tá o mercado, e aí ali no finalzinho da janela de transferências, caso realmente eu veja que, opa, não vai rolar, aí a gente até empresta o atleta, porque em um primeiro momento ele também não estava fazendo parte dos planos ali para sequência, né? O Henrique Carmo estava sendo uma das últimas opções, a gente viu contra o Sport, jogou Dineno, jogou Tapia, todo mundo antes do Henrique. Só que essa partida contra o Sport pode ser essa mudança de chave, para justamente o São Paulo falar, opa, o atleta está em alta, vamos segurar ali, a gente só vai vender o atleta e aí pode pintar uma proposta até o final da janela de transferências, até o dia 2 de setembro, para o São Paulo realizar essa venda. Mas um empréstimo, pelo que eu pude conversar antes do jogo, e aí foi corroborado depois do jogo também, de que o São Paulo pretende uma venda do Henrique Carmo. Então, caso chegue uma proposta oficial para uma venda do jogador, aí sim as coisas podem acontecer. O Crespo até falou depois da coletiva sobre o Henrique, falou que ele entrou bem, tudo, gostou, mas que ele precisa trabalhar mais para ter mais minutos. E aí fica a minha consideração para você. Você acha que o Henrique deveria ter mais minutos? Eu acredito que pelo menos mais do que o Tapia, ele merece pelo menos, acho que ele deveria subir nessa hierarquia porque jogou muita bola, foi muito bem realmente contra o Sport, já vinha tendo alguns minutos com o Zubeldia ali na reta final do Zubeldia, né, entrou bem contra as equipes do campeonato da Copa Libertadores, né, um jogador que é realmente muito driblador ali pelo lado, quem sabe agora pode ter mais oportunidades ou acabar sendo vendido. Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. Além do nosso grupo do WhatsApp, lá que a gente bate um papo direto, tem o nosso bolão lá no nosso grupo de membros, que a gente vai resolver um prêmio ali, mas o pessoal tá acertando ali alguns palpites ali do Campeonato Brasileiro, a gente vai dar um prêmio bem legal lá para os membros neste bolão. Além de tudo, tem vídeos exclusivos, participações nas lives de pré e pós, então você vai gostar bastante dos benefícios, é só você clicar aí no botão de Seja Membro. Bora continuar trazendo mais informações? O Alan Franco saiu mancando na partida contra o Sport. Será que ele preocupa? O São Paulo vai realizar exames, né, na reapresentação do elenco já neste domingo. O São Paulo já começa a sua preparação neste domingo para enfrentar o Atlético Nacional. Terá reapresentação no domingão. Segunda-feira finaliza a preparação para na terça-feira já ter o jogo. Então, como só teriam 2 dias ali para fazer essa preparação, o time não terá folga. Os jogadores que viajaram vêm de voo fretado, acabou ali o jogo, foi a zona mista, a coletiva, os atletas já retornaram e aí na manhã deste domingo já realizam ali as primeiras atividades. Obviamente, quem trabalhou por mais tempo, quem atuou por mais tempo lá,
contra o Sport fica na parte interna, o restante vai para o campo. E aí o Alan Franco vai passar por exames para ver realmente como é que tá a sua situação. O Alan Franco, ele sempre acaba saindo mancando, saindo com dores, ele é um jogador que acaba sempre sendo substituído ali por conta dessas questões físicas. Em um primeiro momento não deve preocupar, né? Mas agora o corpo vai esfriar, vai ver realmente como é que, se tem alguma dor, o que está acontecendo, e aí ele vai passar por exames médicos neste domingo para a gente saber se realmente houve alguma contusão. A impressão que fica é que não, que foi realmente mais dores ali mancando mesmo, normal, de jogo, e aí ele deve estar disponível para a partida contra o Atlético Nacional, lembrando que nessa partida o São Paulo deve retornar com os 3 zagueiros. O Alan Franco jogou numa linha de 2 zagueiros ali, numa linha de 4 defensores, né? O Mark na direita, o Patrick na esquerda, os 2 laterais, e o Alan Franco jogou ao lado do Sabino. Ele acabou sendo substituído ali na segunda etapa pelo Ferrarese, e aí foi um ponto de atenção, né? Qualquer jogador que sai mancando, sai reclamando de dores, fica no chão, o São Paulino já tem um trauma muito grande, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é o que tudo indica, não deve ser nenhuma preocupação. Até no jogo contra o Atlético Nacional, na volta, foi contra o Atlético, aliás, nos últimos 2 jogos, contra o Vitória e contra o Atlético Nacional, o Alan Franco também saiu mancando, acabou indo para o jogo seguinte. Então a gente espera que esse retrospecto aí das mancadas do Alan Franco siga para já no próximo jogo ele estar disponível aí para o técnico Hernan Crespo. Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista? Rodriguinho ou Lucas? Acredito que um deles deve ser titular na partida contra o Atlético Nacional, mesmo com o Alisson acabando não viajando com o elenco. Até eu fui consultar para saber se foi só poupar mesmo ou se tinha alguma coisa. E tinha. O Alisson estava com desgaste. Então, mesmo que o Crespo não quisesse poupá-lo, ele não iria para o jogo, porque por conta desse desgaste. O Alisson está um pouco desgastado aí nessa temporada, então por conta disso ele acabou ficando de fora. Até nos planos da diretoria, da comissão técnica, melhor dizendo, estava levá-lo para essa partida, mas por conta desse desgaste ele acabou ficando de fora. E aí, porque eu acho que o Rodriguinho e o Lucas vão jogar, óbvio que por enquanto é achismo e a gente está tentando apurar mais detalhes, mas vocês vão entender um pouquinho da minha impressão. O Rodriguinho era o melhor jogador de São Paulo no primeiro tempo, e aí o Crespo opta por tirá-lo da partida para jogar o Lucas. E aí vamos pegar o lado do Rodriguinho. Se ele saiu, o Rodriguinho saiu no intervalo, mesmo jogando bem, sendo o melhor do time, pode ser que ele jogue contra o Atlético Nacional entre os titulares, correto? Porque aí o Crespo, já pensando na terça-feira, tira o Rodriguinho, poupa o Rodriguinho para colocar o Lucas Moura, dá sequência para o Lucas, e aí o Rodriguinho fica descansado para ser titular na partida contra o Atlético Nacional. Ou, e aí as minhas teorias, né? Eu gosto das minhas teorias. É mais um bater um papo aqui. Ou o Lucas Moura vai ser titular. Por quê? Vocês vão reparar que nos jogos anteriores, o Crespo estava colocando o Lucas como uma dupla de ataque. E nessa partida ele fez diferente, ele colocou o Lucas como meia. Porque ele entra na vaga do Rodriguinho, tem o Ferreirinha de um lado, o Tapia de um outro e o Dineno como centroavante. Então ele pensa, talvez, do Lucas Moura sendo esse meia central, sendo esse articulador. Então na partida contra o Atlético Nacional, aí ele teve que sacrificar o Rodriguinho. Ele falou, cara, o Rodriguinho, na visão do Crespo, não dá pra jogar pelo lado. O Rodriguinho é meia, não consigo jogar o Rodriguinho lá pelo lado. Ele não vai me entregar o que eu quero jogando pelo lado. Então eu vou ter que sacrificar o Rodriguinho para poder colocar o Lucas, para o Lucas jogar na função que eu quero testá-lo. E aí ele tira o Rodriguinho, põe o Lucas como meio campista, como meia central, porque aí na partida contra o Atlético Nacional ele poderia começar a partida com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, Lucas como meia, Luciano e André Silva lá na frente. Faz sentido essa minha teoria? Quero saber de você aí nos comentários de como você escalaria esse time para terça-feira. Você iria com o Lucas de titular, ou você iria com o Rodriguinho, ou até quem sabe os dois. Rodriguinho, Lucas e Luciano, talvez um trio de ataque aí com o Rodriguinho sendo esse meio articulador. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Aproveitando também, para você que quer comida saudável, afetiva, com qualidade e preço justo, manda cá. A nossa parceira aqui no canal, aqui embaixo, na descrição está o meu cupom de desconto. R$40 de desconto no cupom Alexander para compras no mínimo de R$150. É o seguinte, você clica aqui no link, vai fazer a sua compra. Na hora lá do cupom, digita Alexander, vai cair um descontão pra você de 40 conto, meu irmão. 40 conto dá pra você comprar 4 pizzas, 4 mini pizzas, dá pra você comprar 4 tortas de chocolate belga de graça, na faixa. Dá pra você comprar 4 sucos, dá pra você comprar umas 2 marmitas ali, dependendo até 3, mas
Vamos garantir 2 marmitonas ali, 2 almoços de graça, só você usar o meu cupom? Então não perca tempo, acesse aí o link e use o meu cupom para você ter comidas saborosas aí nessa semana, tá? Segunda-feira tá aí, já vai começar a sua dieta, ou se não só quer comer melhor, vai ser corrido para você, quer uma comida rapidinha ali para você, 5 minutos, pá, tá no micro-ondas, manda cá. Bora fechar o vídeo de hoje, aí você poder curtir aí o seu domingão, tranquilo, calmo. Tapia e Dineno foram talvez os pontos mais baixos dessa partida, né? Infelizmente também eu coloco o Patrick, né? O Patrick acho que não foi tão bem, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente eu acho que ele até de maneira segura ali, acho que quem foi que jogou por lado dele? O Mateuzinho, que é um dos grandes destaques do esporte, não se cresceu muito pelo Patrick por ali. Mas ele não foi tão mal defensivamente, é mais a questão ofensiva mesmo que ainda tá faltando um pouco do Patrick. Mas Tapia e Dineno, acho que foram os destaques mais negativos dessa partida. O Dineno até menos, porque ele é um centroavante, ele é um 9, e a bola não chegou para ele. Então fica difícil também o Dineno acabar participando, porque, cara, a bola não chega. E olha que o Dineno, cara, eu tenho informações de que o Dineno é um dos que mais trabalha, um dos que mais treina, um cara muito comprometido, se entrosou muito com o grupo. Tá sendo muito legal, mas aí a gente tem que olhar a parte técnica, né? Porque realmente a gente tem que entender cenários, contextos, mas a gente tem que falar o que vem do campo, porque até nos treinamentos a gente fica muito nesse diz que me diz, nesse que um fala, e a gente traz aqui porque são pessoas confiáveis, mas a gente não vê o treino. O Dineno foi mal, né? Ele teve uma bola ainda no primeiro tempo, onde ele foi afobado, né? Ele poderia ter segurado um pouco mais a bola, ido mais para a área e ter finalizado. A finalização dele foi muito ruim, foi o primeiro lance de perigo no jogo. Mas mais o Tapia, né? O Tapia teve até a bola ali para se consagrar ali no final da partida, mas o zagueiro do Sport foi muito bem, acho que é mais mérito até do zagueiro do Sport do que propriamente do Tapia nesse lance, né? Porque ele foi muito bem, ele tirou do goleiro, o goleiro saiu, ele conseguiu a finalização, só que aí o zagueiro foi muito bem ali no corte, acho que é mais mérito do zagueiro do que algo do Tapia. Mas o Tapia foi mal, né, gente? Foi muito mal, pela direita foi nulo, pela esquerda foi pior ainda. É um jogador que não te entrega muita qualidade técnica, é um jogador com poucas valências, é mais um jogador físico, mas nem na parte física ele conseguiu ali mostrar serviço contra o Sport. E como eu disse, acho que o Henrique Carmo em pouco tempo fez mais do que o Tapia. E mostra mais uma margem de evolução do que o Tapia. Então fica difícil. O Tapia que tinha até entrado relativamente bem nos outros jogos, né? E talvez possa até ter isso. O Tapia talvez possa ser esse jogador no elenco que para começar não é tão interessante, mas para entrar no decorrer da partida pode ser que a coisa aconteça, principalmente ali se você está buscando um centroavante mais móvel ali, de uma imposição física maior, mas eu não gostei muito da atuação do Tapia, para mim ele foi o ponto mais negativo dessa partida, ele que foi contratado aí junto ao River Plate, tem contrato até o meio do ano que vem de empréstimo, tem uma opção de compra ali que o São Paulo também pode exercer, mas eu não gostei muito da atuação do Tapia não, achei que ficou devendo um pouco. Ele teve essa oportunidade de ouro, esse laboratório de ter essa oportunidade de, quem sabe, ele mostrar para o Crespo que ele pode ter mais sequência, que ele pode ter mais minutos, mas não gostei muito não. Quero saber de você aí o que você achou. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau!